Começando agora o Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa. Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E voltamos para mais um episódio. E dessa vez vamos falar sobre conflitos. E hoje aqui com a gente, ele que vai estrelar o filme Como Treinar o Seu Bárbaro, Yuri Bittencourt. Fala pessoal, beleza? Vamos nessa. E hoje aqui com a gente de novo, o mais devoto de Valkyria de todos, Rodrigo Vidotti. Fala pessoal, sou o Rodrigo Vidotti e o único conflito que eu tento evitar é o interno mesmo. E nesse episódio voltamos com dica de aventura, com uma aventura que pode ser facilmente adaptada para Tormenta ou Tormenta 20. E você escuta agora no Estação RPG. Foram semanas caminhando até chegar a essa caverna. O som da voz o guiou e ele atendeu ao seu chamado. Era o chamado de seu herói, sua fé, seu Deus. Semanas atrás ele viu com seus próprios olhos o corpo de seu Deus morto na cidade de Tibérios. A cidade estava caótica. Seus governantes agora mentem e lutam pelo poder, desorientados, como ovelhas que não têm mais um pastor guia. E a nação tenta sobreviver à ameaça latente e o caos da tormenta. Mas essa voz não sai da sua cabeça dizendo: venha meu caminho, me ajude, me liberte, juntos salvaremos nosso povo. A caverna só emite os ecos de seus passos e os sons em sua cabeça parecem ecoar junto. O chão de pedras escuras, as paredes largas da caverna não trazem conforto. O cheiro de morte, de carne deixada por animais, só aumenta sua vontade de encontrar o fim dessa jornada, guiada pela sorte e pela fé. Nenhuma criatura atrapalhou seu caminho até aqui. Então, isso era um sinal. Após arrastar seu corpo a passos cansados por mais algum tempo, finalmente ele viu o altar. Uma luz rubra e bem fraca ao seu redor, contendo símbolos conhecidos somente pelos estudiosos tauricos. Mas não era difícil reconhecer que ali havia a presença de seu Deus, a presença de Tauron. Com as vozes em sua cabeça, ele se aproximou e a visão escureceu. Cambaleou, tropeçou e se apoiou numa parede. O cansaço era nítido, mas algo sugava sua força desde que aquele altar entrou no seu campo de visão. Até que então ele não resistiu e caiu. Ali não poderia ser o seu fim. Sua jornada não poderia estar terminada desse jeito. Não dessa forma. Não agora, nem tão perto. Com muito esforço ele abre os olhos devagar e o altar continua à sua frente, o chamando, clamando por sua força como um pai que acredita em um bom filho. Então ele se arrastou. Tentou erguer o seu corpo, mas era difícil demais, até que conseguiu ao menos se colocar de joelhos e estender a mão para tocar o altar. As vozes sumiram, seu vigor foi restaurado, sua força intacta e sua fé inabalável. Eu luto por meu Deus em nome da nação táurica e vou libertar meus irmãos do mal desse mundo. Eu sirvo a meu Deus, eu sirvo. E vamos lá, galera, começando agora mais um Estação RPG. E um conflito e uma narrativa é qualquer coisa que impeça o personagem de alcançar um objetivo, um desejo. E isso é fundamental em qualquer história, né? Basicamente não só em história de RPG, mas história literária, tanto filme quanto livro. E aí, o que vocês acham? Existe história sem conflito? Eu acho que é impossível, né? Como você falou aí, eu acho que o conflito existe até pro herói da história conseguir alcançar o seu objetivo. Bom, a gente pode tirar como base o conflito inicial de todo personagem de RPG, que é o background.
Diz a lenda aí que nenhum herói que se preze tem uma história inicial sem conflitos. Seja perdendo ente querido, a vila sendo destruída, o amor da vida dele morrendo e por aí vai. Então eu acho que o conflito é essencial. Não tem herói sem conflito. Na verdade, eu acho que o primeiro conflito é o jogador fazer o background do personagem, né? Porque muito jogador acaba não fazendo. Aí já começa aí o conflito, né? Mas tudo bem, fala aí, Yuri. Esse é um conflito clássico, né? Cara, boas histórias tem que ter conflito, porque você até pode escrever, o cara foi até a cidade, comprou água e voltou. E tipo, legal, puta história maneira, tá ligado? Tipo, você não tem ação, né? Tipo, a ação é muito simples e tal. Essa história, ela precisa ter um objetivo, que é o que vai mover inicialmente, mas a resolução dos conflitos é que vão fazer com que a história se desenvolva de forma mais divertida e por aí vai. E eu concordo com o Vidotti, cara. Tipo, nenhum herói decente existe sem ter um background com conflito, sabe? Seja ele de qualquer tipo. É isso que motiva e que faz com que as coisas andem dentro da história, assim. Eu acho isso bem legal. No final das contas, o conflito ele é a máquina pra fazer o negócio girar, né? Ela é a máquina que vai fazer a história acontecer. E para isso que existe o conflito no final das contas. Gerar um plotzinho inicial e daquele plot inicial ele começar a se desenrolar, fazer uma aventura maneira e chegar exatamente aonde a galera quer. Onde a galera quer, né? Onde o mestre quer, onde a galera quer. Mas é que aí tem uma coisa importante também, que é os personagens precisam querer resolver os conflitos. E daí o mestre precisa estar apto a propor conflitos que gerem interesse dos personagens. Porque se os personagens falarem assim, vamos embora, não quero saber isso aqui, ou por aí vai também, a história não acontece. E ainda digo mais, mesmo se os personagens não quiserem resolver o conflito do mestre, se eles gerarem novos conflitos, tá de bom tamanho. Existe conflito, então vai ter história. Exato, é por aí mesmo. E, cara, e mesmo que uma história ela tenha os conflitos, seja causados pelo narrador, mestre, ou pelo jogador, não importa muito, mas a história realmente ela tem que ter um conflito para acontecer. E uma coisa que eu acho bem legal é que cada jogador ele gera o seu próprio tipo de conflito, entre aspas, porque ele tem uma preferência dentro do jogo pelo estilo de jogo dele. Seja mais narrativo, seja mais combativo, investigativo. E cada jogador ele tem uma preferência de conflito próprio. Alguns jogadores preferem tenha um contexto social um pouco mais forte dentro do jogo dele. Outros jogadores preferem que tenha um contexto narrativo um pouco mais forte. Outros jogadores preferem que tenha um contexto de combate um pouco mais forte. Então, todos esses tipos de contexto, eles acabam gerando conflitos diferentes que emergem, sim. Eu, particularmente, por exemplo, eu sou um jogador que prefere um pouco mais de conflitos combativos. Então, eu prefiro também a parte de conflitos para combate. Gosto bastante. Deixa tudo um pouco mais dinâmico. Mas aqueles conflitos onde você tem que fazer uma investigação, por exemplo, também é bacana. Mas combate sempre é legal. Dar porrada nos outros, pelo menos no RPG, é legal, tá, pessoal? Não vai levar isso pra vida fora do jogo, não. Por favor. Sem violência. Sem violência, sem violência. Eu gosto bastante do combate também, né, em RPGs que se propõem a isso, mas eu também gosto bastante daqueles conflitos que são sociais, assim, que é uma disputa, às vezes, que a gente consegue resolver sem a violência ali. Tanto que tenho jogado com um bárbaro que bate bastante, mas gosta de conversar muito, principalmente com os bichos. Então, eu acho legal quando a gente consegue resolver algumas soluções, tipo, alguns conflitos que seriam um combate de outra forma, eu também acho legal. Quando eu jogo coisa de RPG medieval, assim, tal, eu gosto muito de jogar de ladino também, por procurar a resolução de conflitos de outra forma, sabe? Uma coisa mais de passar escondido, de não ser visto. Essa coisa de invasão, assim, espionagem, eu acho muito legal também. É porque é aquilo, né? Só porque o NPC teve o item dele roubado e contratou uma quantidade ali de jogadores pra poder recuperar o item deles, que os jogadores têm que recuperar na porrada, né? Exatamente. Na porrada Tem é mais isso, né? divertido, mas não Não, precisa... na porrada é mais divertido, com certeza.
Com Mas não certeza. precisa ser na porrada. Pode ser na conversa, pode ser ali uma diplomaciazinha, pá, chega junto, negocia. Tem alguns sistemas em si, eles acabam levando os tipos de conflito pra uma narrativa completamente diferente, né? Foi até uma coisa que a gente mesmo tava conversando, que quando a gente fala de Call of Cthulhu, e aí eu citei aqui na hora, por exemplo, se você encontrar alguma coisa, alguma criatura de Call of Cthulhu, não sei o que, se você for parar pra pensar e chegar no momento de combate, cara, é morte. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas até porque eu acho que o lance do Call of Cthulhu não é nem o combate a esse tipo de coisa. O conflito é justamente tentar entender os mistérios e se manter na realidade, sabe? É como manter sua sanidade nesse mundo de horror aí, sabe? Então os conflitos são conflitos desse tipo. É um jogo que se propõe a isso, né? Eu acho que o conflito do Cthulhu é evitar o conflito. Curte essa, o conflito do Cthulhu é evitar o conflito. Porque se você encontrar uma criatura daquelas, irmão, corre. Corre, porque não vai ter o que fazer. Posso só dar um adendo aí na minha resposta? Porque dar porrada é legal, só que eu curto também a parte de conflito emocional do personagem, como você tá encarando tudo aquilo que tá acontecendo, né? Se você tem um amigo de anos na sua mesa como personagem e ele morre do nada, como você vai passar por isso? Eu gosto desse tipo de conflito também. O que você vai fazer, como você vai encarar as batalhas, por exemplo, depois que isso acontecer. Essa parte de conflito emocional também me agrada bastante. Isso é um negócio bem maneiro, porque tem alguns sistemas, né? E quando você faz o personagem, obrigatoriamente esse personagem ele já passa por um conflito com ele mesmo, né? Porque existem vários tipos de conflito. Um desses conflitos, o conflito seria o do personagem com o mundo, o personagem com uma entidade, um personagem com a natureza, com a força da natureza, e um é dele com ele mesmo. Então isso é um tipo de conflito que eu acho que é bem, bem maneiro. Principalmente quando ele é bem usado numa mesa com a galera. Cara, os outros personagens mesmo que estão em volta de você, eles podem puxar gancho e plot pra isso de uma maneira maravilhosa. Eu gosto bastante, eu acho legal porque o seu personagem responde de maneira mais crível ao que está acontecendo em volta dele, e isso gera uma história muito legal, assim. E esses conflitos podem gerar novas histórias, né? Porque eles afetam a decisão do personagem. Exatamente. Literalmente, né? E a gente tem até um exemplo real disso, porque a gente literalmente passou por isso na mesa que a gente joga com o Luke, porque um dos personagens... na verdade, eu acho que a gente até já fez esse comentário aqui, mas teve um dos jogadores que participava da gente com a mesa que não pôde mais fazer parte. E aí o personagem dele acabava sendo usado como se fosse um aliado, sendo utilizado pelos outros jogadores da mesa. Só que aí o Luke decidiu dar um fim digno pra esse personagem. Só que esse personagem, ele tinha uma ligação muito forte com outro personagem da mesa, até por questão de background, né, Yuri? Principalmente por questão de background. Como o nosso brother estava começando também, a gente acabou criando o background junto, né? A gente se conhecia já há muito tempo. E, eu acho essa história, assim, o Luke fez um final digno pra ele, e é legal porque influenciou toda a mesa, né? Acho que a nossa mesa é uma mesa que tem bons exemplos de conflitos dos próprios personagens, assim, né? Todos eles têm uma história muito legal por trás, até quem é desmemoriado tem uma puta história legal por trás, e isso é muito bom. Geralmente é a desculpa do jogador, né? Vou fazer um amnético, e os caras conseguiram fazer, em regra, um negócio que o amnético tem história, daí, tipo, estamos usando isso. E esse acontecimento na mesa, tem mexido com nossos personagens muito, assim. E eu achei até bom que teve uma pausa entre o dia que aconteceu e o outro, porque eu tinha que me preparar para saber como que o meu personagem ia agir nesse luto. E eu acho que eu não consegui ainda chegar nesse ponto exato. Eu cheguei a começar a escrever um conto sobre isso, sobre como foi o luto do Hatch, porque é uma coisa muito louca, assim. E não foi só o Hatch, né? Porque o background desse personagem que, infelizmente, acabou saindo da mesa, ele tava muito ligado com o Hatch, pessoalmente ali, né? Entre personagem em si. Mas o personagem que o Vidotti fez também bateu forte no Vidotti também, né? Bateu forte. E maneiro que, assim, toda a narrativa e toda a interpretação que o Vidotti deu, utilizando toda essa emoção, cara, ficou maneiro pra caraca. E foi uma experiência muito boa, né? Porque eu fiz uma roleplay totalmente em silêncio. Eu tava mandando mensagem só pro Luke, falando, Luke, eu vou fazer assim, assim, assim.
mas na mesa todo mundo ficou sem entender nada. Meu personagem só andava, fazia algumas coisas, ficou excelente. É um outro conflito, né? E ficou maneiro exatamente por causa disso, né? Porque eu fazia as coisas e a gente ficava assim, cara, o que ele tá fazendo? E aí daqui a pouco o Luke, olha, ele fez assim, 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 não sei o que, não sei o que. Ela, que é isso, cara? Mas como ele não tá falando nada? Não, ele tá falando aqui comigo em off. Não, foi sensacional, porque ficou bacana. A gente pôde experimentar o luto dele, tipo, real, assim, por não estar falando, né, e executando as ações. E a história do Vidote com o Zahrael, que era o personagem do Gui, era muito legal também, porque eles tinham tido uma discussão, né, e eles estavam meio brigados há um tempo, e isso é muito legal, assim, porque o personagem não pôde se perdoar, então, tipo, como isso gera, né, e que tipo de luto isso gera. É muito legal, eu acho que tá sendo uma experiência muito boa. Olha, eu queria falar que o conflito do personagem do Fábio, realmente ele tem um conflito por trás, literalmente e figurativamente. O Ivar, realmente ele tem um conflito, ele é amnético. O conflito dele é com ele mesmo. Toda a história dele que tem por trás, todo o background que tem por trás dele, acaba no final das contas, conforme essa aventura ela foi desenvolvendo, ele veio lembrando de flashes, de coisas que aconteceram dentro da história dele, e isso acaba influenciando emocionalmente ele de uma maneira absurda. Então, eu posso dizer assim, que fica separado, eu não posso dizer metade, porque eu não sei que pé que a gente anda na mesa em si, né? Quanto tempo ela ainda vai durar, eu espero que ela dure muito tempo ainda. A gente não sabe dizer exatamente quanto tempo ela vai durar, mas posso dizer que até agora, esse ponto que a gente tá, uma grande parte da narrativa foi ele perdendo o controle das emoções dele o tempo inteiro e fazendo merda, não interessava quem tivesse na frente dele, e aí é que vem o maneiro, porque depois que o personagem desse amigo nosso, que acabou saindo da mesa, ele morreu, a pancada foi tão forte que a mudança de contexto e de hábito do Ivar, por ele sentir que meus companheiros, tipo assim, eles são feitos de carne e osso também, que nem eu, eles têm sentimento que nem eu não posso simplesmente perder o controle à toa porque eu posso botar a vida de alguém em risco. O modo operandi dele muda completamente a partir desse momento. É o que dá aquele estalo nele, maneiro, e é onde ele passa a ver as coisas de uma forma completamente diferente. E o Vidote, ele também tinha isso, por conta do background dele, né? Sim. Essa parte o meu background já foi um conflito, né? Aquela parte de eu ser gladiador, ter que enfrentar crianças e tudo mais, já era um conflito gigante. Então eu tive que, lá nesse conflito aí eu já tive que escolher. Larguei tudo e fui viver fora das arenas. Então eu acho que essa parte de background ajuda bastante e já cria muito gancho para conflitos futuros. Cria vários ganchos. Fica bem legal. E cria vários ganchos bem legais. A história ela pode enriquecer muito mais. Nesse caso, acho que o conflito de todos os personagens da mesa, ele tem algum tipo de conflito diferente, pessoal, mas os conflitos deles também acabam ficando meio que interligados por conta dessa questão desse personagem que morreu. A gente tinha um vínculo bem forte, na verdade, né? Os personagens. Eu acho assim, o luto que a gente vai passar agora, né? Essa morte do Zahrael, ela vai mudar todos os personagens da mesa, porque é isso que acontece mesmo, cada um tem um motivo muito forte. O Hat, no caso, ele era um bárbaro, né? Mas ele era uma criatura meio mágica, assim, ele nasceu de uma loba, então ele foi criado como um animal, assim, ele era um lobo de uma matilha. E daí, em um momento longe de casa, ele tem um conflito também, né, o Hat tem um conflito, ele preferiu fugir, diferente do personagem do Vidote, que escolheu um caminho mais certo. O Hat, ele viu animais sendo caçados na floresta e entrou em fúria e acabou matando os caçadores. Daí, quando ele enxerga que ele matou os caçadores e que ele matou alguém sem ser para comer ou para defender a própria matilha, que aquilo não fazia parte de uma ordem natural das coisas, ele morre de vergonha de voltar para casa e acaba seguindo em frente, e não volta para casa nunca mais. E no meio desse caminho ele vai parar na Floresta das Fadas, que é quando ele conhece o nosso personagem aí que morreu, o Zahrael, que é o cara que ensina o Hat a falar com as pessoas, porque o Zahrael pode falar com animais e o Hat só sabia falar com animais, então o Hat aprende a falar com as pessoas pelo Zahrael e tudo mais, e é o Zahrael que leva o Hat para as aventuras, né? O Hat, ele vai trombar com um grupo porque ele tá seguindo uma amizade que ele teve ali. Então, todo o que era o Hat, essa coisa de fugir de casa e tudo mais,
de ter que lidar com a própria fúria. É um bárbaro que não gosta de entrar em fúria, e a gente teve várias sessões já, e ele entrou em fúria acho que 2 vezes, né? Muito poucas vezes. E tudo mais. Então, assim, ele é um bárbaro que ele evita entrar em fúria porque ele tem vergonha disso. Então, é um conflito de personagem que mexe com essa mecânica dentro de jogo, né? E agora, com essa situação toda aí, isso tudo tem mudado, inclusive tá mudando a classe do Hat, né? Que ele tá agora virando druida, justamente por conta de alguns acontecimentos da história, e ele tem se abraçado nesse lado com os espíritos da natureza aí para poder ter um acalanto aí. Nossa, cara, é verdade. O Hat, no final das contas, você acabou usando tão bem todo um plot no final das contas, que até dá o porquê o Hat viraria um druida e toda a conexão que ele tem com a deusa. É com a Lehana ou é com a Oceana? É com a Lehana, né? É com a Lihana, né? Ele sempre foi devoto de Lihana, mas agora com a história como ela tem rolado, ele tem o respeito dos outros 2 deuses, tanto do Megalock quanto do Oceano. Então o Hat, dentro do mundo de jogo, ele seria um dos únicos druidas dos 3 deuses, na verdade. E ficou maneiro que explica muito, muito, muito bem. Encaixou muito bem, cara. Ficou muito maneiro. E o bom é que esse conflito aí também pode ajudar a explicar o porquê eu tô virando mais guerreiro do que clérigo, né? Porque do mesmo jeito que o Hat quer vir pra parte de... Na verdade, o que explica o fato de você estar virando mais guerreiro do que clérigo é o fato de você ser combeiro. Esse é outro tipo de conflito, cara. Não, pô, não. Eu queria deixar mais bonito, pô, a história do meu clérigo. Que isso. Mas é um tipo de conflito que você pode usar também em background, tá bacana. Cara, e cai bem. Além de cair bem, fica muito legal, enriquece muito a história. Eu acho que todos os conflitos que a gente acabou criando, que infelizmente, né, a saída do jogador da mesa, ele acabou gerando, acabaram criando um monte de possibilidade que a gente não esperava e um monte de coisa. Eu mesmo achava que, eu até dizia isso pra vocês antes. Hoje em dia, isso que é engraçado, hoje em dia eu já não vejo da mesma forma. Quando eu criei o personagem, o Ivar, eu criei ele pra ser um caçador desmemoriado, com um passado hediondo, onde as coisas fossem acontecendo com o tempo, e os possíveis resultados dele, que eu diria é o seguinte: para eu terminar esse personagem e pegar um novo de repente na mesa, só poderiam acontecer 2 coisas com ele. A primeira era ele sucumbir a tudo que já tinha acontecido com ele conforme as lembranças iam vindo acontecendo, e aí ele ia passar por esse conflito interno pessoal de sofrer com a recuperação dessas memórias e acabar sucumbindo a isso e efetivamente morrer. E a segunda era ele até conseguir resistir a todos esses conflitos que foram gerados antes dele esquecer das coisas, mas aí ia chegar um determinado ponto que ele ia abandonar tudo. Olha, eu já resolvi, eu já conheço a minha vida toda, já sei tudo o que aconteceu, daqui pra frente é vida nova, vou largar a vida de aventureiro, beleza. Pra mim, esses eram os finais pro Ivar, e a partir dali eu pegaria um personagem novo e faria um background completamente diferente, faria uma coisa diferente, um personagem voltado até pra outra coisa. Hoje em dia, pela quantidade de interações que a gente já teve e os modos de interação que a gente teve, eu já não vejo mais com tanta certeza assim esses 2 finais. É por isso que você não pode escrever o final da história do seu personagem nunca, cara. Você escreve só o começo. Deixa o mundo te levar. Mesma coisa que vale para as histórias. Nunca escreva o início de minha história pensando que o final vai ser daquela forma. Os jogadores que estiverem naquela mesa vão te sacanear, porque eles vão te surpreender e nem você vai querer que o final seja mais do mesmo jeito que você escreveu antes. E acho que outros exemplos de conflito, de personagem em conflito com a própria natureza que a gente tem também. E aí já considerando outro tipo de sistema, a gente tem, por exemplo, sistema voltado para mundo das trevas, né? Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse. Vampiro à Máscara eu acho que até, na minha cabeça pelo menos, até mais, porque eu joguei muito mais Vampiro à Máscara, eu tive muito mais contato com o sistema de vampiro por conta disso. Então o vampiro, por mais que ele tenha todo aquele conflito inicial ou principal da história em si, e o conflito político, porque Vampiro à Máscara, ele é muito mais político e narrativo do que em questão de combate. Então, o fato também do personagem ele ficar o tempo inteiro exposto à besta, e ele tendo que controlar aquilo de toda forma e de toda maneira, eu acho que é um dos conflitos internos mais maneiros que tem. Porque não adianta o background que você faça nele. Isso não vai sair do personagem que você fizer. Isso é verdade, né? Porque as raças estão
Na história das raças já tem um conflito. Por exemplo, o Gangrel. Ele já tem aquele conflito que se ele entra em contato com a besta interior dele, ele acaba herdando uma característica da besta. Então ele sempre fica naquela, pô, vou, não vou, invoco, não invoco. Eu acho bem legal também. Essa parte do Vampiro à Máscara eu também curto. Por ele ser mais político do que parte de combate. Curto também. Ele trata bastante desses conflitos internos, né? Porque isso já vem no cerne do personagem, né? Ele vai sucumbir ou não vai? Como é que vai ser isso? Isso é bem legal. E essa questão dos clãs, por exemplo, o Nosferatu. Cara, o Nosferatu mesmo, ele tá em conflito, além da besta o tempo inteiro, com o próprio ser que ele é. Porque a partir do momento que ele é transformado, o ser da noite, cara, é o tempo todo. É ele com ele mesmo, é ele com a sociedade, principalmente por causa da aparência que eles têm, né? Então ele já vive naquele conflito normalmente, né, pelo fato de ele ser um vampiro, ele ainda ter a besta dentro dele pra controlar, e além de tudo ele ainda tem toda a característica física dele que é muito mais forte do que nos outros clãs, pelo menos. Exatamente. Isso é verdade também. E o que eu acho bem engraçado nisso, que aí mistura também um pouco de conflito do player com o personagem, né? Por exemplo, você pegar um cara que quer ser um Bruhá, e o cara é bem de boa, não bate ninguém, não sai dando bicuda em cachorro na rua, sabe? Aí esse é um conflito já que é o player contra o personagem, né? É o player contra o livro, na verdade. Mas isso não acontece só em Vampiro à Máscara, não, cara. Isso acontece em todo o sistema, né? No sistema que o jogador ele acaba pegando um personagem e ele acaba não interpretando de certa forma ou não agindo de acordo com a característica básica daquele personagem. Então isso acaba ficando um pouco complicado. Aí esse é o conflito jogador e livro. Exato. E eu acho que esse é o conflito mais chato que a gente pode ter, porque acaba perdendo todo o tesão que você tem na mesa, principalmente se você for mestre. Acaba perdendo todo o fio ali da história e você dispersa, né? Eu acho que pelo lado do mestre, acho que a impressão que daria se eu fosse mestre de uma mesa, que eu vejo jogadores fazendo isso, é que os jogadores não estão se interessando pela história. Exatamente. É isso que dá a entender. É tipo assim, você tá tão desinteressado na história que você não tá interpretando o personagem que você mesmo se propôs a criar. Mas às vezes também pode ter aquele player que olhou, viu uma história legal daquela classe, daquela raça e não entendeu muito bem o que é. Então acho que tem esses dois pontos também. Mas, de qualquer maneira, se for proposital ou não, acaba deixando meio chato a mesa. Porque ela para de ser... Ela parece menos realista dentro da fantasia que ela se propõe, né? Porque as coisas parecem começar a não fazer sentido. Daí começa a virar um desenho animado. Daí vira Looney Tunes. É isso aí, vira Looney Tunes. Porque parece que o jogador fez o personagem não pelo personagem, mas porque, de repente, ele acha que a classe é forte. Ou então porque ele acha que fazendo aquela combinação de classe e raça, ele vai tirar um benefício legal ali, o personagem dele vai ser maneiro pra caraca, ele vai dar porrada em todo mundo e vai ganhar XP pra caramba. Aí no caso ele acaba se esquecendo de outros tipos de conflitos que são fundamentais dentro de uma mesa também, mas não... Aí de novo, né, dependendo do estilo de jogador. Porque é aquela coisa, quando você pega uma mesa em que você tem um monte de jogador com o mesmo estilo, beleza. Agora, quando você pega uma mesa que tem jogadores que um gosta mais de um estilo narrativo, o outro gosta mais que a narrativa da mesa tenha, por exemplo, contexto de investigação, puzzle, então é diferente. Você tem que fazer um pouquinho para atender todo mundo, mas no final das contas nem todo jogador acaba entendendo também aquilo. Então, se o cara ele não faz a interpretação do personagem que ele mesmo se propôs a fazer, aí já é o conflito dele com a droga do livro. É a primeira coisa que começa errada no final das contas. E isso começa errado mesmo. Que ainda digo mais, isso ainda pode, além de gerar essa visão na cabeça do mestre, porque, por exemplo, na minha visão geraria. A partir do momento que eu vejo o jogador fazendo isso na mesa, eu penso, o cara não tá interessado na mesa, ele não tá interessado no jogo que a gente tá fazendo. E o pior não é só eu, por exemplo, que tô narrando uma aventura pra vocês e tô vendo que vocês estão fazendo isso. O pior é ter outros jogadores na mesa e os outros jogadores começarem a ter essa mesma impressão também. A partir do momento que eles começarem a ter essa impressão, você vai começar a desmotivar todo mundo e, cara, a mesa vai acabar. Pode ser desinteresse ou o cara pode não saber o que ele tá jogando também, né? Daí é aquilo que o Vidal falou, daí nessa hora rola uma instrução aí também. Essa semana, por exemplo, teve um comentário que a gente recebeu, foi em cima de uma gravação que a gente fez sobre como é jogar RPG nos dias de hoje. E aí eu fiz um texto ali
básico, mais ou menos relatando o que a gente tinha conversado, comparações que a gente tinha feito. Quem nunca fez um personagem numa folha de caderno ou numa folha de papel A4? Então, com o avanço tecnológico, jogar RPG nos dias de hoje é mais dinâmico, acessível e imersivo. O comentário que eu recebi foi o seguinte: imersivo já não sei, pois depende muito dos jogadores. Pego cada mesa virtual que é praticamente o player usando uma skin e matando bicho pra ter XP e upar e só. Aí eu acho que vai muito de player. Se o cara não tá interessado, acho que vai acabar acontecendo isso. São vários tipos de conflitos diferentes, são vários tipos de jogadores diferentes. Aí o jogador acaba entrando numa mesa e ninguém entra naquele consenso, aquela coisa de consenso, de conversar. E aí, galera, o que vocês querem? Como é que vocês gostam que a coisa aconteça? Como é que vocês pensam que o personagem de vocês vai desenvolver? Onde vocês pensam que ele vai chegar? Pode ser uma alternativa para resolver esse tipo de problema. Se o grupo não tá entrosado, não consegue conversar sobre questões simples. Você quer que seu personagem vá até onde? Se eles não conseguem conversar sobre isso, gera muito mais conflitos, né, na mesa do que divertimento. A gente pode entrar em outro tópico que seria o conflito entre players na mesa, tirando o personagem fora. O cara fala assim, você pode fazer isso. Tem um tipo de player que eu odeio. Cara, se você é um player desse, eu espero que você mude, pra não falar uma coisinha pior. Eu pensei que você ia falar, espero que você morra. Eu queria, mas pra deixar mais... Toda mesa que você criar um personagem, você vai morrer. É o Zé Regrinha, vamos dizer assim. Pra tudo, ele quer buscar a regra no livro. Eu odeio. Advogado de regra. Exatamente. Eu odeio. E isso gera conflito em toda a mesa. Quando você tem um player que é assim, você vai ter problema. Você sendo player, você sendo mestre, só assistindo, vai gerar um conflito muito grande. Não tem como fugir. Aí já é os conflitos fora do jogo, né? Os conflitos... Exatamente. Os conflitos do jogo fora da história. Mas... conflito do jogo fora da história. Mas, Yuri, eu preciso te falar que isso interfere muito na roleplay. Não sei se vocês se lembram, eu tava jogando numa mesa e o mestre falou pra mim: o seu personagem tá muito distoante com o resto do grupo. Você tá muito forte. Eu falei, eu não tô forte. Eu peguei o livro e coloquei. E eu juro, eu não tinha combado. Os caras falam que eu faço combo e não sei o que lá. Eu não tinha combado. Era um samurai simples. Fala a verdade, ninguém vai ficar chateado, cara. O não vai sair daqui, a gente não vai contar pra ninguém. Pode falar, eu combo. Mas esse daí não tava combado. Esse eu tenho certeza. E o mestre fez de tudo pra nerfar o meu personagem. Eu falei, não, beleza, vai nerfar? Nerfou. Eu dei TPK no grupo, matei todo mundo. Entendeu? Por quê? Não é porque eu sou um babacão. Eu fui, vai. Mas foi. O que me deixou. Foi. Mas o que me deixou. Mas foi. Então, mas o que me deixou bravo foi esse conflito. Ele poderia, por exemplo, ter resolvido isso de várias outras maneiras. Ele poderia ter colocado um Nêmesis, sabe? Que fosse só contra mim, um inimigo natural contra mim. Sei lá, alguma coisa que a magia da minha espada não pegasse, tivesse resistência. Tinha muitas outras coisas, mas não, ele chegou pra mim e falou assim, vou tirar isso de você e você não vai poder usar isso, entendeu? Esse é um tipo de conflito que fica... Aí você ruim. Foi lá, tipo, ele gerou um conflito e você foi lá e resolveu com outro. Eu resolvi o conflito. Beleza, a mesa não tá acompanhando o meu personagem, então não vai ter mesa mais. E matei todo mundo. O Vidote, aí não é nem o cara que é advogado de regrinha, assim, que vai atrás do livro. O cara nem foi atrás do livro, né? Porque ele olhou pro bagulho e falou, não quero, né? Ele não foi lá. Exatamente. Ele apontou pro alto e viu de onde o vento tava vindo, né? Ele ia ver que tava tudo dentro da regra, e daí tá tudo bem. Mas se ele tivesse olhado o livro também, ele conseguiria ter criado algo pra me counterar. Mas não teve nem o trabalho de fazer isso. Aí o cara, desculpa, foi preguiçoso. Não só preguiçoso, é aquela história da que a gente tá falando, sabe? Conversa com o jogador antes, entendeu? Explica a situação, vê uma forma de fazer um negócio de uma maneira diferente, que seja legal e que seja agradável pra todo mundo. Não gera simplesmente um conflito, problema, não foi um conflito, isso aí foi um problema, que acabou ocasionando na morte de todo mundo. A mesa acabou, Vidote? Então, todo mundo parou, mas não foi por causa disso não, foi por causa de outra coisa. Ao menos todo mundo...
Mas todo mundo teve que fazer personagem novo. Não é óbvio, todo mundo teve que fazer personagem novo. Porque, pô, criaram um problema. Não foi nem um conflito, foi um problema. Um problemão. Então, Uma mesa cheia de conflitos. não, conflito do conflito do conflito do conflito. Então, resumidamente, essa questão desse comentário aqui e do acontecimento do Vidote, por favor, Vidote, não faça isso de novo, cara. As pessoas ficam chateadas com isso. Pode deixar, mas eu Aliás, fiquei muito chateado. na verdade, não faça isso de novo, né? Porque se fizerem isso com você de novo é porque tá te dando razão pra fazer outra vez. Eu confesso que eu fui meio babacão, sim, mas dessa vez não teve, como não sei. Então, assim, Fico chateado de não ter isso gravado pra poder assistir. ia ser engraçado, pelo menos. Então, assim, resumidamente, essa questão de conflito, ela depende sim, né? Ela depende dos jogadores, depende do sistema, depende do narrador, mas essas coisas, elas podem e, na verdade, elas devem ser conversadas, entendeu, Vidote? Devem ser conversadas, tá bom? E principalmente quando você tá começando uma sessão 9, você for um jogador novo, você acaba pegando um monte de problema de conflito ou de narrativa numa mesa, tenta puxar uma sessão 0. Mesmo que a mesa já tenha já esteja numa sessão 10, puxa uma sessão 0, conversa com o narrador, conversa com os jogadores, a pessoa ela vai saber encaixar de uma maneira legal, divertida, sabe, que agrade todo mundo, nos estilos de jogo de todo mundo, principalmente o seu, pra que não tenha esse tipo de conflito dentro da mesa. Foi o que faltou, né? Se tivesse chego pra mim e falado assim, ó, Vidote, dá um nerf aí, vê o que você pode tirar, tivesse me dado esse poder de escolha pra resolver esse conflito, não teria acontecido. O problema é que falou, é assim, assim e assim, acabou. Mas eu falei assim, não, mas não posso, não. Então, beleza. Vamos lá, vamos resolver esse conflito usou a aí. regra 20 com tudo mesmo, né, cara? Não há regras. E acabou. Por quê? Porque eu não quero. E acabou. Na verdade, eu acho que ele criou a regra 21. Agora as regras são minhas. É verdade. Se gostou, bom. Se todo não gostou, o livro. Uma coisa que é legal a gente ver também é que pensar na resolução dos conflitos, né, e tipo, em como a gente vai resolver essas coisas, daí é importante muito pro mestre, assim, ele propor conflitos para cada tipo de jogador, assim, que ele tenha na mesa, sabe, tanto você vai jogar um jogo medieval, então daí o mago faz uma coisa, o ladino é outra, nem todos vão resolver tudo no combate como o guerreiro e por aí vai. E você tem, sei lá, vai jogar um Call of Cthulhu, alguma coisa onde você vai fugir, então como fazer essa fuga, a investigação. Então todos esses momentos de puzzle, etc, né? É legal pegar pontos em que cada personagem consiga se destacar em algum momento e por aí vai. A gente tem alguns exemplos da nossa mesa que a gente joga aqui, e a gente conseguiu ter vários conflitos assim que a gente resolveu, cada um de uma forma muito diferente. Posso dar o exemplo da vez que o templo de Megalock estava sendo corrompido pela tormenta, e a gente teve que colocar o Hat para dormir para ele não morrer, porque senão ele ia morrer. Ele ia enfrentar a tormenta de peito aberto e... Isso é um exemplo maneiro de resolução de conflito não combativo. Combativo e não combativo, né? No final das contas, né? Porque teve que segurar o Hat de qualquer jeito, porque senão o Hat ia fazer um estrago. É engraçado esse exemplo, porque ele é um conflito que foi gerado pelos jogadores dentro da mesa, né? Tipo, uma atitude do Hat gerou um conflito entre o grupo do tipo, ele vai enfrentar, ele não pode, e ao mesmo tempo é um conflito que foi resolvido pelo mago. Então isso é legal, porque é uma situação em que o mago se destaca, e daí tem aquela ação que favorece uma classe nesse momento. Um exemplo de conflito social que a gente resolveu foi quando os personagens eles tinham que recuperar um item que tinha sido roubado. Na verdade, não recuperar pra alguém, né? Porque a gente deu mole e roubaram um item da gente. Foi isso que aconteceu. Nunca mais eu durmo sem turno. Então a gente acabou sendo roubado e a gente procurando as pistas, né, de onde o item ele tinha ido parar, a gente acabou caindo dentro de uma guilda de ladrão. Na guilda de ladrão a gente descobriu quem é que estava com o nosso item, aonde o nosso item estava, só que não tinha uma forma segura da gente conseguir sair dali se não fosse de repente numa manha. E aí, conversando com alguns NPCs dentro da guilda de ladrões, a gente conseguiu encontrar um NPC que a gente tinha salvo antes, que ele também fazia parte da guilda de ladrão, e ele meio que tava devendo um favor pra gente. Então a gente, dentro daquele contexto ali, rolou toda aquela diplomacia, aquela malandragem e tal, o cara topou ajudar porque ele realmente estava devendo um favor, e ele só era líder da guilda que ele tava, e só tava ali vivo ainda pra contar a história, porque a gente tinha deixado ele. Ele acabou decidindo por ajudar a gente, e a gente
conseguiu sair pela porta da frente com o item na mão e sem arrumar confusão nenhuma. E esse NPC estar vivo também foi a resolução de um outro conflito, né? Foi consequência de um outro conflito. É isso aí. Tinha matado todo mundo lá, mas aí agora foram vocês que seguraram meu personagem, né? Porque senão todo mundo tinha morrido. Traduzindo, toda sessão alguém quer. A gente tem que segurar alguém porque alguém quer matar todo mundo, entendeu? Essa é a questão, né? Acho que é o maior conflito da nossa mesa. Toda sessão alguém quer matar todo mundo. Isso é um fato. Menos o Bárbaro. Mas o Bárbaro, cara, toda vez a gente tem que botar ele pra dormir. É, ele só não quer matar porque ele tá dormindo. Aí é fácil. É um fato. Arrumou problema perto de um templo de Megalock, botaram ele pra dormir, tranquilo. Não vai arrumar mais problema com ninguém. Teve um outro momento também que a gente tava com outro bicho lá, que era uma referência de culto ao Cthulhu, e o bicho simplesmente perdeu o controle, consumiu matéria vermelha, e aí o Yuri ficou apegado, virou... Yuri, Bárbaro é fogo, né, cara? Ficou apegado no bichinho, virou amigo. Aí o bichinho se corrompeu, ele queria porque queria salvar o bicho de qualquer jeito. Só que o bicho ia matar todo mundo. Aqui que fizeram? Botaram o Bárbaro pra dormir de novo. Mano, não machuca meus pets, velho. Meus bichinhos é tudo pra mim. Os pets. O pet tinha, sei lá, o tamanho de um prédio de 20 andares. É o meu pet novo. Ah, mas é o pet, é o pet. Eu acho legal a interação que o Yuri tem através do Hashi, resolvendo conflitos com animais. Porque teve uma sessão aí que a gente fez, que se não fosse ele dar comida pra uma vespa, todo mundo tinha morrido, e é certeza absoluta. Todo mundo ia ser decapitado. E ele também resolveu esses conflitos interagindo com o NPC. É legal porque geralmente as pessoas querem ter um personagem social que interage com os nobres, interage na taverna, interage com as coisas assim. O Hachi, ele é o carismático, ele é o bardo do grupo, mas só com bicho. É mesmo, né, cara? Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Ele é o bardo do grupo só com bicho. Ele é muito bom, mano. Ele já foi com a Vespa lá, com a asa assassina. E ainda mais agora que ele tá virando druida. Teve com o Lobo aquela vez também lá, o Zahrael, que ainda virou o Alpha, porque o Zahrael foi melhor que o Hachi no coisa de carisma, porque ele é feiticeiro, óbvio. E daí também conseguimos os Lobos pra ajudar a gente. Inclusive, eu arrumei uma crush aí nesse rolê aí. Teve o Mir mesmo, que ficou corrompido, mas antes de ser corrompido, já tava brother nosso também. Mano, o Hachi é muito social. O Hachi botou até apelido no bicho de 20 andares, era Mir. É o Mir. Era Mir? Mir, exatamente. Não, era um nome muito comprido, daí eu só resumi pra Mir. E, cara, é isso. Tem vários tipos de conflito que a gente pode resolver de maneiras completamente diferentes, agradando todos os jogadores da mesa, fazendo com que seja divertido pra todo mundo, fazendo com que todo mundo interaja de uma maneira legal na mesa, mantendo o controle, né, Vidote? Às vezes. Mantendo o controle da história, da aventura numa boa, fazendo a aventura ser participativa, colaborativa e principalmente divertida, que é o que a gente mais fala aqui, porque, cara, a gente se diverte muito jogando RPG. É isso que toda vez que eu sinto quando a gente fala que a aventura de RPG, ela tem que ser divertida, a gente se diverte tanto jogando RPG, que quando a gente fala que a aventura tem que ser divertida, pra gente faz tanto sentido que não, sei lá, é quase que é natural. É natural. Quando a gente bate nessa tecla, tem que ser divertido, eu falo, pá, mas quando que não é? Até matando, dando TPK no grupo, foi divertido. Querendo ou não, foi divertido. Já teve até conflito, quase já teve conflito jogador contra jogador, né? É verdade. Esse negócio de, ele vai fazer o que for. O Ivar vai fazer o que for, não importa quem entrar na frente dele. Hachi entrou na frente dele. Porrada quase comeu com o grupo inteiro. Mas eu não tava sendo escroto, eu tava interpretando o personagem. Não tava rolando o efeito Vidote ali, era outra coisa. Não, tá de boa. Eu confesso que foi um pouco também. Não me ofenda não, porque eu sabia do que eu tava fazendo. Já falo de novo, pessoal, não façam isso. Não façam eu isso. fiz em uma circunstância diferente. Não seja babaca, não faça isso em mesa nenhuma. Eu fiz porque eu tava de saco cheio. Por favor, não dê TPK no seu grupo. Seu grupo é matilha. É matilha. Tem que. Macacos unidos são mais fortes, né? E assim, esse episódio vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima!